Cumprimento e saúdo a você que está assistindo aqui o capítulo número 1 da nova série do Salmo 133, agradecendo a sua participação e também já pedindo a você que deixe o seu like e também divulgue no seu meio a nova série do Salmo 133. Então, vamos iniciar a nossa viagem aqui pelo Reino de Salomão, e nossa história ela vai abranger nesse capítulo basicamente a era de Salomão, que foi a era mais importante para o povo de Israel. Foi quando Israel experimentou uma tremenda evolução econômica, evolução militar, evolução em todos os aspectos, nas artes, na cultura, etc. Aqueles que estiverem interessados em fazer uma imersão maior nesse tema, podem buscar conhecer da história do rei Salomão nesses capítulos e passagens bíblicas que estão indicadas no slide que vocês estão assistindo. E se vocês quiserem conhecer mais ainda a respeito do pensamento do rei Salomão, isso pode ser bem capturado na leitura do livro de Provérbios e do livro de Eclesiastes. Então, especialmente os irmãos que estão participando do rito escocês antigo e aceito e do rito York americano, essas leituras que nós estamos indicando são muito interessantes e vão dar uma contextualização excelente para você compreender bem os ensinamentos, o ambiente histórico, o ambiente cultural da época e assim por diante. Como um pequeno resumo, nós podemos dizer que esse reinado foi o mais próspero, né, que ocorreu para Israel. E ele durou 40 anos, aproximadamente, quase que exatamente 40 anos. E o rei Salomão ele poderia ser comparável, nos dias de hoje, a um presidente de um país importante ou um presidente de uma grande companhia global poderosa, entre as maiores, né? Então, ele era um homem muito qualificado. Ele tinha assim, qualidades, habilidades em diversos campos. E, principalmente, eu destaco aqui a capacidade dele na área de finanças, capacidade dele na área militar, como estrategista geopolítico e também como, digamos, um filósofo, um escritor, um poeta, um pensador. Então, isso estão nos escritos que ele nos legou, né? E a capacidade que ele tinha de planificação urbanística e de arquitetura, né? Parte urbanística, ele organizou a cidade de Jerusalém e outras cidades do reino, deu uma composição urbanística adequada, e a parte de arquitetura, ele se notabilizou principalmente pela construção do primeiro templo, né? Templo que foi construído lá em Jerusalém. Então, ele, digamos, ele era um ídolo, um líder notável, era uma pessoa, uma personalidade absolutamente única, né? Ele tinha assim, qualidades, ele tinha uma personalidade envolvente, tinha um preparo muito grande do ponto de vista de relacionamento com todas as esferas, né, do reino que ele estava assim, à frente. Então, ele, dentre essas qualidades, dentre essas inúmeras capacidades, nós podemos destacar aqui, de um modo sintético, por exemplo, ele era um homem notável pela sua sabedoria.
na leitura da vida do Salomão, você vai perceber que ele foi, digamos, presenteado pelo Altíssimo com essa capacidade, a capacidade da sabedoria. E um julgamento notável que está indicado num desses trechos que eu recomendei que os irmãos leiam, é um julgamento de qual seria realmente a verdadeira mãe de um bebê, e ele se notabilizou pela maneira como ele arbitrou e conseguiu identificar de uma maneira bastante precisa quem era a genuína mãe. E com isso ele devolveu a criança para aquela verdadeira mãe e prendeu aquela que estava mentindo e que estava trazendo aquela infelicidade toda para a verdadeira mãe, né? Outra qualidade é a perspicácia judicial. Ele tinha um notável saber jurídico dentro das leis que estavam vigindo a época. Ele conhecia essas leis de uma maneira notável e ele julgava também dentro dos parâmetros legais de uma maneira muito adequada, né? Uma outra qualidade era a qualidade de habilidade administrativa. Ele tinha uma percepção muito boa da parte de organizar, de organização, de como gerenciar um governo complexo, com muitas interfaces, com interfaces as mais variadas. Então, ele tinha essa visão, tinha essa capacidade e tinha essa percepção, né, de como utilizar essas condicionantes de uma maneira adequada. Outro aspecto era a parte de habilidades diplomáticas. Ele, ao longo do seu reinado, ele criou uma estratégia geopolítica muito boa, não só fortalecendo o exército de Israel, no sentido de dissuadir aquelas nações que, porventura, quisessem atacar Israel, ao mesmo tempo que ele fazia alianças com outras nações que eram amigas, e nessas alianças, basicamente através de casamentos, ele podia desenvolver tratados de amizade, de trocas comerciais, etc., com bastante segurança. E isso conduziu o Estado de Israel a um ponto muito elevado. Então, com isso, ele também demonstrou uma capacidade econômica, né, de gerenciamento da economia muito interessante, muito importante. Ele tinha visão de como dinamizar o comércio, enfim, as relações comerciais de Israel com os países que estavam naquela área e que era praticamente o mundo conhecido, né? E criar as relações comerciais necessárias. Ele também se notabilizou pela capacidade de investir na construção de sistemas que pudessem trazer conforto nas cidades, aquedutos, etc. E também a parte, digamos, da construção do templo, que ele foi incumbido de fazê-lo, né? O rei Davi, ele foi impedido pelo Altíssimo de fazer ele mesmo a construção do primeiro templo, mas essa possibilidade foi transferida para o filho, que era o Salomão. Então, o Salomão cumpriu com esmero essa missão. E na parte literária, nós já comentamos, ele se notabilizou muito com relação ao seu pensamento, à sua filosofia, enfim, tudo aquilo que ele queria realmente transmitir para os seus futuros leitores, né? Então, quando você lê Provérbios, você está estudando, digamos, a vida, como se comportar diante de diferentes situações da vida. E recomendações também a respeito de risco, como minimizar os riscos da vida, né? Quando você lê Eclesiastes, você vai ler a respeito da experiência de uma vida,
da busca, digamos, da felicidade, da busca do poder, assim, da condição econômica, etc. E como é que isso interage com a pessoa e como é que isso pode levar a uma situação também, muitas vezes, assim, de frustração até, uma vez que, com tudo isso amealhado, o Salomão foi o rei mais rico da sua época, ele teve essa sensação. E, ao longo dessa experiência que ele relata em Eclesiastes, ele retorna ao final, dizendo que tudo que a gente busca acaba se tornando uma busca vã, se você não tiver um relacionamento direto com o Altíssimo, né? É uma escritura muito assim, no campo existencial. É muito interessante, realmente. O livro de Provérbios, como eu já mencionei, ele vai falar de uma série de temas. Então, a autoria desse livro é acreditada a ele, e, basicamente, o que nós queremos que os irmãos se aprofundem é buscar, através desse livro, entender o mais possível a sabedoria que o Salomão quer transmitir para cada um dos seus leitores, cada um daqueles que estão lendo o livro de Provérbios, né? E os irmãos podem imaginar o seguinte, que nós temos hoje pessoas que não têm nenhuma ligação com a religião, seja a religião judaica ou a religião cristã, mas elas leem esses livros porque elas vão buscar inspiração nessas escrituras, porque são escrituras de grande profundidade e que têm muitos ensinamentos que são importantíssimos para aqueles que vão ser líderes, né? Todos nós somos líderes de algum modo, então, incluindo a liderança mais elementar, que é a liderança da família. Então, você tem que utilizar da sua experiência, do seu conhecimento, da maior profundidade possível, que esse conhecimento colabore na sua experiência de vida ao longo da sua vida. Então, dentro dessa perspectiva de Provérbios, você vai trabalhar com a questão do discernimento, da compreensão. Aqui nessa tela, os irmãos podem observar algumas citações de algumas passagens, busquem essas passagens e atualizem o seu conhecimento nessas passagens. É um livro de orientação prática de vida, é um livro que ensina humildade e temor ao Senhor, ao Altíssimo, ao Todo-Poderoso, e é um legado de sabedoria. Como última recomendação aqui com relação a esse livro, eu recomendo, como ele tem 31 capítulos, você pode dedicar a leitura de cada capítulo um por dia. Então, hoje nós estamos no dia 5, você pode ler o capítulo 5. Ou nós estamos no dia 20, você lê o capítulo 20. Então, cada dia do mês, você, no próprio número daquele dia do mês, você já lê o provérbio daquele capítulo que corresponde ao dia. E você vai lendo e relendo, lendo e relendo. Isso é muito, muito realmente importante. Uma questão é se o rei Salomão, ele realmente é utilizado pela maçonaria como uma referência, como um paradigma para nos inspirar na questão da liderança, né? Especialmente da liderança maçônica. Quando eu digo liderança maçônica, a liderança que os oficiais da loja devem ter, especialmente aqueles que são, digamos, no triunvirato principal, ou seja, o venerável mestre, os 2 vigilantes, e aqueles que estão caminhando para serem um dia veneráveis, né? Estão numa linha de sucessão. Essa referência do Salomão é muito fundamental. É preciso que seja parte da vida do maçom que quer se manter ativo como líder maçônico, de entender bem essa dimensão que nós estamos aqui sugerindo, né? Então, não deixem de ir
nessa leitura importante, que é a leitura da vida do rei Salomão. Então, a maçonaria e Salomão estão muito intimamente relacionados. São vários temas que vão desde do templo de Salomão em si, a sabedoria e virtude, o simbolismo da arquitetura do templo, da decoração do templo, enfim, tudo aquilo que estava subjacente a essa arquitetura, os rituais e graus, o conteúdo desses rituais e graus, os versos de abertura e assim por diante. Nós podemos também falar de paramentos que foram inspirados na leitura desses livros de Salomão, os títulos que nós eventualmente utilizamos em alguns dos ritos, especialmente no escocês antigo e aceito, e a literatura maçônica, que fala bastante desse importante rei e reinado que foi o de Salomão, né? Agora, um ponto que eu quero destacar bastante aqui para os irmãos, e peço que vocês depois leiam esse Provérbios 16, 12, com relação à questão da integridade, né? Então, vamos dizer, essa passagem do livro de Provérbios, capítulo 16, 12, ele traz para a gente muitos ensinamentos. Entre eles, nós temos que evitar, detestar, colocar de lado as transgressões. Nós temos que estar, digamos, evitando desonestidade, injustiça, comportamentos antiéticos e assim por diante. Então, nós temos que ter uma linha de comportamento que seja uma linha de comportamento muito íntegro. Nós temos que entender o papel da liderança, nós temos que entender a justiça como fundamento. Quando nós falamos está justo, alguma coisa está justa, nós estamos falando que ela está dentro do campo do entendimento da justiça. Então, nós temos que ampliar a nossa visão a respeito dessas expressões e também do conteúdo que nós estamos buscando, né? Então, além da justiça como fundamento, a autoridade moral, a importância da consistência que nós devemos ter na nossa vida, que uma coisa não conflite com a outra, né? Ou seja, que a tua regra de vida seja coincidente com a tua regra de fé, com a tua integridade pessoal, ou seja, que uma coisa combine com a outra e que você testemunhe isso. Ou seja, que não adianta você falar que você tem como princípio o princípio da doutrina maçônica, que o rito nos transmite, mas tudo aquilo que você pratica, especialmente no ambiente exterior da loja, fica contrário àquilo que você está dizendo que pratica, né? E muitas vezes na loja, né? Nós vemos cisões, a gente vê uma série de comportamentos os mais inconvenientes, para dizer o mínimo, né? E isso não se coaduna com essas questões que nós estamos levantando aqui, né? Então, em essência, esse Provérbios 16, 12, ele vai realçar todas essas questões que nós estamos falando aqui. E tem mais alguns detalhes que estão expostos aí no seu slide que você está vendo. Eu gostaria que você meditasse, refletisse, que fosse mais abrangente com relação a esse tema específico, que é uma das lições importantes aqui do rei Salomão, né? Então, em resumo, nós podemos ver esse assunto do Provérbios 16, 12, falado sobre a interpretação dele, do ponto de vista judaico, que é onde se passam todos esses eventos, a integridade e a retidão como valores fundamentais, e, apesar de algumas variações nas diversas interpretações, nós podemos dizer que isso tudo está muito alinhado com a moral maçônica. Moral que a maçonaria
preconiza, que ela defende, que ela ensina. E, finalmente, também no contexto do judaísmo ortodoxo, ou seja, do Tanakh, da Bíblia judaica, da onde se extrai esses conceitos, isso tudo está também compatível com outras tradições judaicas, né, incluindo a judaico-messiânica, e bem coerente e conciliada com o cristianismo também. Bom, então, esses valores todos descritos e que correspondem a esses ensinamentos de Eclesiastes são muito importantes, né? E como isso se combina com Provérbios, né? Qual é o cotejamento que a gente pode fazer de uma coisa com a outra. Então, aqui nesse ponto da palestra, eu estou apresentando para vocês uma comparação. Por exemplo, Provérbios, ele dá ênfase na sabedoria, dá ênfase na instrução moral e ética. Já Eclesiastes busca por significado da vida, procura explorar os aspectos da vaidade. O homem, muitas vezes, ele se perde com a questão da vaidade, né? Então, aí vocês estão vendo um comparativo do que Provérbios procura propor e aquilo que Eclesiastes nos fala, e contrastando um com o outro, e cada um com seu enfoque, para que a gente possa ampliar a nossa visão desses ensinamentos que vêm lá do Reino de Salomão, do próprio Salomão, né? Provérbios, ele explora uma perspectiva positiva, uma ênfase na virtude. Eclesiastes, ele reconhece que a vida é ambígua. Ela tem situações que você fica, às vezes, assim, perplexo, qual seria o caminho a tomar, né? Então, ela abre aspectos de sofrimento, injustiças, incertezas, etc. E fala da reflexão moral, né? Então, nós temos que ter também um cuidado bastante grande com esse aspecto, porque para que a gente possa desfrutar bem dessa vida terrena, nós temos que estar conciliados com a própria nossa vida, com a própria nossa existência, né? Nós temos que dimensionar muito bem isso. Então, em resumo, o livro de Provérbios, ele se concentra na orientação prática para uma vida virtuosa, enfatizando os benefícios da sabedoria e da justiça. Enquanto que Eclesiastes é mais introspectivo, ele explora as questões existenciais que cercam o significado e os propósitos da vida. Então, ambos esses livros oferecem pensamentos e ensinamentos muito valiosos. Eu realmente recomendo muito que os irmãos dediquem um pouquinho de tempo para essa leitura. Nós temos ainda que comentar a respeito do primeiro templo, que foi construído, foi idealizado, foi projetado, foi articulado, os recursos que apoiaram o rei Salomão nessa construção foram recursos muito sensíveis, inclusive de estrangeiros, como o rei de Tiro, né? E essa construção do templo é uma obra-prima do rei Salomão em homenagem ao Altíssimo, né? Então, ela foi feita com aprovação divina, ela foi feita com sabedoria e habilidade, o templo, né? Eu estou falando aqui da construção do templo, e toda a articulação para a construção. Ela teve uma colaboração internacional, como eu já mencionei, e teve uma magnitude, uma grandeza arquitetônica impressionante, uma coisa assim que engrandeceu enormemente o Reino de Israel. Era uma obra que impressionava todo aquele que visitava Jerusalém,
E ainda hoje, quando você vai a Jerusalém, você pode ver lá o que restou do segundo templo e a magnitude, inferir a magnitude daquilo, e as reconstruções que a gente pode observar em alguns trabalhos feitos com recursos computadorizados. Você vai observar que o templo foi realmente algo assim muito magnífico, né? Então, o significado religioso do templo é muito importante. Ele proporcionou a unidade do reino. Então, o reino de Israel, naqueles 40 anos, ele esteve unido, esteve unificado, não houve divisões. O rei Salomão conseguiu criar essa unidade, gerou importância econômica e nos legou uma história riquíssima em ensinamentos que nos inspiram na nossa vida, são ensinamentos que se aplicam diretamente no nosso dia a dia, né? Então, isso que eu acabo aqui de resumir para os irmãos, ele se passa basicamente entre o ano 970 a.C. e o ano 931 a.C. E o rei Salomão, ele realmente foi um marco muito importante na história de Israel, em que pese essa magnitude, essa importância, o rei Salomão, no seu final de vida, ele teve uma série de problemas. Ele estava muito assim envolvido com outras religiões que vinham através das suas múltiplas mulheres, com quem ele conseguia fazer alianças políticas e econômicas com outros países, né? E, além disso, ele já tinha submetido o povo de Israel a uma carga tributária muito alta, né? E isso tudo acabou por gerar uma sucessão muito complexa, muito complicada, que serão objetos dos próximos capítulos dessa série que eu estou aqui iniciando hoje, o primeiro dos capítulos, o capítulo de abertura. Então, eu agradeço muito sua valiosa audiência. As suas perguntas serão muito bem-vindas. Eu quero informar desde já que as nossas mídias, nós temos o salmo133.org, que é o site. Peço que você visite o site, se inscreva no site. Lá no site eu tenho uma área restrita aos membros do site, que é um fórum, e lá nesse fórum vai estar aberta uma área para debates, comentários e discussões a respeito desse roteiro, dessa série, de Salomão a Roma, e um capítulo 1 estará lá com seu ramo para perguntas e respostas, e os irmãos podem usufruir muito disso. Além disso, convido vocês a visitarem o nosso canal de YouTube, que o endereço está sendo mostrado aí. Se você for no site, lá no site esse ícone está disponível, e você pode clicar no ícone e ele vai te levar direto nesse endereço que estou mostrando aqui nessa tela. Registre-se no site, dê o seu like, divulgue para os seus irmãos. Se você puder nos retribuir, isso vai ser muito importante. Tenho como meta atingir 1.000 inscritos no YouTube, para que o YouTube possa começar a gerar algum nível de receita. E para que isso ocorra, nós precisamos atingir essa meta. Essa meta ela só vai acontecer com a sua colaboração. Não só sua colaboração pessoal, como você convidando os seus irmãos a também participar. Então, nós já temos mais de 630 participantes. Se cada um da metade dessa quantidade indicar mais um, nós já chegamos num número que se aproxima de 1.000, né? Então, é muito importante, porque o nosso site é totalmente grátis, nunca teremos nenhuma área cobrada nele, e os irmãos se beneficiam desses assuntos todos, e a nossa expectativa é simplesmente que seja difundido e seja comentado,
e que você participe, aonde você puder e julgar interessante participar. Muito obrigado e até o próximo capítulo seguinte dessa série.